Ah, eu lembro de todo mundo e trago para tratamento. Tá. A outra coisa é você se dedicar para cuidar da pessoa. É diferente, muito diferente. Então, esse segundo exemplo é o que nós vamos aplicar. Estamos da fase 2 para frente. Então, aí é que entra esse modelo da antena. Mas esse modelo de antena é conhecido, muito conhecido. Quem vai aplicar reiki, o meu filho está lá nas Europa, e deu uma dor de cabeça nele, e ele não conhece nenhum reikiano lá, aí a mãe se oferece aqui e alguém que aplica reiki nela e ela servindo de antena, está no lugar do filho. Mesma coisa, é assim o modelinho. Para esse modelo é que é. O próprio centro espírita, né, professor, no kardecismo, por exemplo, a gente pode passar por uma outra pessoa. Sim, Entra com o nome, dá um nome direitinho e você passa, o passe é dado em cima nome da de pessoa. você em nome daquela pessoa. Mas você não leva Até 10 para... pessoas naquela hora. Você não Não, não, você passa direito, só por uma olha, eu pessoa. estou por fulano, Beltrano, Ciclano, o vizinho, o pai, o tio dele, a nora também. Não, é só daquela pessoa. É isso. E é só da pessoa, você se isenta. Você Aham, cede o lugar para outra pessoa, né? é de lugar para outra pessoa. É isso que o povo caiu da cadeira. Ah, não, Mas isso é na fase 2, né, professor? fase Na, 2 para frente. na fase 1, a gente trata os espíritos Na fase um é diferente. também. É diferente. Você convida todo mundo, pode vir, renca toda, pai, mãe, filho, tio, avô, avó, a empregada, os cachorros, gato. É diferente. Na fase 2, quando começam os tratamentos mais específicos, o modelo é outro. É o modelo de antena, como a Rosângela acabou de falar. Professor, Não, sim, então, assim, para confirmar, porque teve. pode falar, Mônica. Não, Mi, pode falar, você estava falando com o professor antes. Não, eu já esclareci, é que eu estava me referindo à fase 1, e, porque eu via no protocolo dizer entes queridos, e aquilo me remetia a pessoas desencarnadas também. Na fase E 1, aí eu fiquei na fase, pensando, eu digo, mas na isso, fase 1, na fase 1, mas nós não na estamos fase 1. tratando da fase 1. Aqui nós estamos falando da fase 2. Na fase 1, vale tudo. Gato, papagaio, cachorro. Professor, Oi. eu vou fazer uma colocação e o senhor confirma para mim, porque até para a fase 1, para mim, eu fiquei lá, não, eu fiquei de queixo caído. Queixo caído em que sentido? Eu achava, assim, nós trazíamos, né? E eu sei que tem gente que tinha entendimento diferente, tem gente que tem um entendimento porque eu já vi a pessoa explicando para participante, tá? Hum, E você traz um de cada vez, tem gente que explica, você traz várias pessoas, traz quantas pessoas você quiser. A gente não tem, né? Agora que nós estamos tendo, assim, é isso e é aquilo. sim. Então, eu queria confirmar agora, né? A fase 1, ela funciona que nem, como assim, como se fosse num centro espírita, as pessoas vão lá para a caixinha, né, de orações, As que e ela... elas colocam o nome das pessoas que pode ser desencarnado, pode ser, né, que nem no reiki também, né, tem o reiki para pets também, né, traz Isso. tudo, põe lá. Tá, Oh, aí a gente
Perfeito. Aí a gente fala assim, 12 vezes em cada sala, inclusive a pessoa que você está trazendo mentalmente, que era esse o entendimento que eu tinha. Você traz a pessoa mentalmente, ela passa também 12 vezes em cada sala, depois vai avançar para a sala, para a fase 2 e continua o processo. Era isso que eu entendi equivocadamente. E agora, então, é assim, a pessoa, ela vem, ela vai ser beneficiada, né, com as energias com tudo, né, que tá permeando aquele ambiente. Se tem obsessores, eles também podem ser tratados, mas ela não, por exemplo, se é um giro amoroso, Roca, ela não vai fazer, esse tratamento não vai, ela não vai estar na mesma condição que a pessoa que está fazendo o tratamento da Roca, de trazer, de puxar, né, todos aqueles desafetos, né, que tem a ver com o que Sim, aconteceu na vida dela presente, certo? sim, Não vai existir esse processo com ela vai ser beneficiada, né? E aqueles que estão ali com tudo, ela também. Então, isso. Ela tudo. só não vai acontecer para ela esse processo, né? Todo esse tratamento que a Roca traz, né? É isso? Acontece, é Por exemplo. claro que acontece. Ela também vai participar, ela vai ser mais uma. Então, peraí. Então, eu trago ela, porque eu também, a gente conversou e eu tive esse entendimento, que ela não ia ter. Então, ela É, vai passar pelo processo, por exemplo, se for da Roca, a é, mesma coisa, ela vai estar comigo ali do lado, espera aqui, deixa eu né? explicar de novo. Olha, Hum. fase 1. Você vem e põe 10, 20 cadeiras do seu lado. E chama teu povo, tudo, põe ele sentadinho, encarnado, desencarnado, cachorro, gato, papagaio, periquito, tudo. Quem vai ser tratado? Todo mundo, inclusive você que trouxe. Esse é um modelo da fase 1. Modelo da fase 2 para frente. Não é assim. Quem vai ser tratado é você que está aqui. Ah, mas eu quero tratar é meu filho. Ah, então você já passou na fase 2, está, sei lá, está na fase 3 e você quer passar na fase 1 e 2 e 3 trazendo seu filho. É isso. Ok, então pode. Quando você estiver fazendo isso, trazendo o teu filho, você não estará sendo tratada, você está é, substituindo o seu filho, você está no lugar do seu filho. Então, não vai chamar 10, é só ele, não é você. Você chama ele, e quem está no lugar dele, fazendo as vezes dele, é você. Pronto, só isso. Mais uma pergunta, fase 1. A fase 2 eu entendi melhor que a fase 1. A fase 1. Hum, Quem eu trago mentalmente, tudo bem, ele vai passar pelo mesmo processo que eu ali da Roca, né? Cada um hum, com sim. suas dores aí, né, tal. Porém, não é na mesma proporção que eu estou sendo beneficiada ali. Eu que estou ali, fazendo minha entrega ali. É, Né? Não é na... Sim, deixa eu ver, eu entendi. Olha, a proporção, tá? Nós vamos olhar para outro lado. A gente sabe que isso tudo está em cima dos encalacrados. Que esses problemas estão em cima dos encalacrados. E vocês sabem, pelo que vocês estão observando a esses tempos, como é o comportamento deles, como é que eles se escondem, como eles se protegem. Então, é impossível ser da mesma forma. É impossível. E, e ali, naquela hora, estão agindo energias, estão sendo afrouxadas situações, abrindo portas
ou não, né? Para que as coisas aconteçam. Então, quando a pessoa está ali se entregando, olha, eu preciso entrar nessa porta, está aberta, entra, faz favor. É uma coisa. Quando a espiritualidade quer entrar e o outro falar que você não passa, a espiritualidade de luz não faz que nem o primeiro anjo que mete o pé na porta. Tá? Não, ela espera a tua decisão para entrar ou não naquele lugar, quando eu falo porta, é uma passagem, é um portal, é um acessar alguma coisa que tem que ser tratada. Então, tudo é diferente para cada um. Vai depender da entrega, vai depender da condição dele, vai depender da condição de quem pediu, vai depender da condição do desafeto do outro lado. São tantas variáveis. Paz, dá licença. Então, eu estava esperando fazer a pergunta, mas acho que você estava colocando exatamente o que eu queria falar. Hum. A gente pode trazer uma pessoa encarnada, por exemplo, meu filho, a revelia dele, porque, pelo que eu entendo, a gente tem que ter autorização da pessoa, principalmente no rei, que é assim. Posso mandar energia para você? Pode. Porque já aconteceu comigo de uma pessoa falar para mim assim: olha, tira o meu nome da caixinha que eu não quero mais. Eu fiquei de boca aberta, mas ela me falou que não queria mais, eu tirei. Entendeu? Sim, É uma norma, né? a napometria não tem isso. Não tem o pedir autorização. Isso não é na apometria do amor, na apometria, no amplo acepção da palavra, todos apometrias. Doutor Lacerda, você pode ler os 2 livros dele, não tem nenhum lugar que está dito que precisa de autorização. E também, nesses 23 anos meus de apometria, nunca vi essa situação de precisar pedir autorização. O que eu vi Então, é ao contrário. então, a norma é diferente, tá? Tudo bem, entendi. O que eu vi foi ao contrário. Você não quer? Não. Vai do mesmo jeito. É isso aí. Vai do mesmo jeito. Não tem querer. Depois que caiu na rede, caiu na tarrafa, acabou a sua decisão. Depois que ele está imobilizado, acabou. Ele entra num campo energético, aonde as energias dele são contidas. Então, não tem o querer. Isso eu estou falando do desencarnado. Encarnado, então, não manda nada. Encarnado não manda nada. Nem na vida, né, professor? Nem na vida ele manda. Então, alguma mãe obedece o filho quando ele fala, não faça oração para mim. Aí ela vai parar de fazer oração para ele, porque ele falou para não fazer oração? Não peça por mim. Eu não acredito nesse teu Deus. Entra num ouvido e sai no outro. Por quê? Porque isso não é real. Como estou acabando de falar, os encalacrados não têm voz de comando. Então, o problema está quando há, é do outro lado, é o desencarnar, são os espíritos.
E os espíritos, quando estão imobilizados, por isso que eles precisam estar imobilizados. Imobilizado é na tarrafa, né? Simples assim. Então, e os espíritos, quando estão imobilizados, eles não têm mais o querer. Não tem. Se você ver todos os mandamentos, todos os alfarrábios que você puder consultar, em todos eles vai estar escrito ao contrário. Mas tem um porém, ao contrário, porque não estão usando o campo de força. E quem é que usa o campo de força? Nós, encarnados. É a nossa energia. Então, por exemplo, eu li, tem um livro do Divaldo, chama Tormentos da Obsessão. Tormentos da Obsessão, psicografado pelo Divaldo. Ele conta a história de uma criatura que estava foi recolhida pela espiritualidade de luz e está nos hospitais da espiritualidade sob tratamento. Mas uma outra criatura que era obsessora dela chama ela mentalmente, a atrai mentalmente dois espíritos, tá? E ele sai do hospital onde estava e vai ter com esse obsessor dele. Então, aí por que a espiritualidade de luz não segurou eles ali? Trancasse a porta, segurasse? Não. Ele sim. Então, Salimar, querida, a questão é quem é e quando se aplica essa norma. Então, ali estavam espírito de luz e eles respeitam a decisão dos outros espíritos também, mais decaídos, uns degrauzinhos abaixo. Eles respeitam. Eles não fazem nada contra a vontade do outro. Espírito de luz. Mas nós não somos espírito de luz. Nós temos uma outra energia. E a nossa função como uma criatura de Deus que damos voz aos espíritos no nosso planeta Terra, então, nós não estamos submetidos àqueles mandamentos que estão submetidos os seres de luz, espíritos de luz. Sendo assim, nós encarnados, que queremos fazer alguma coisa, podemos fazer. Nós fazemos pelo bem. Outros de nós fazem pelo mal. Outros fazem o mal pensando que estão fazendo o bem. Mas fazem. Sem pedir autorização. Por quê? Porque nós estamos encarnados. Nós somos outro modelinho por causa disso. O que eu quis dizer é que fazem o mal, o bem
fazem mal pensando que estão fazendo bem, por exemplo, pode ser tão corriqueiro. Uma pessoa vem e fala assim: ai, vamos fazer uma oração para fulano voltar para a casa dele, voltar para o lugar dele. Mas por que você quer fazer isso? A gente pergunta. Ah, porque aqui é o melhor lugar para ele. É junto de mim, que amo. Só que quando você pergunta para a pessoa, o homem ou a mulher, se ele está bem onde está, ele diz: estou maravilhoso, graças a Deus eu saí daquele inferno. Mas a pessoa que faz a oração para ele voltar, não faz por mal, faz pensando no bem. Só que aí sim ela está indo contra a vontade do outro. Compreendeu? Está indo contra a vontade do outro. O outro não quer vir. Não vai acontecer. Não vai. As portas não vão se abrir. Você nem enxerga os caminhos. Você, como vocês, né, médios videntes, sabem bem que vocês olham e não vê nada. Aí vem outro e vê: olha, tem uma porta ali. Ai, como que eu não vi? É assim. Uns têm acesso, outros não. Entendi a sua colocação. Obrigada. Obrigado, meu bem. Professor, eu só queria colocar, assim, eu acho que não só no Reiki, como em passes também, né? Talvez exista essa questão de você pedir permissão, porque nós não estamos só trabalhando com a energia cósmica universal, a gente está trabalhando com a nossa energia aqui. Então, do mesmo modo que tem um mau passe, tem um mau Reiki. Então, eu posso manipular, colocar um desejo naquela energia, e é o que o senhor acabou de falar, e isso está vindo para mim agora, assim, eu pensando aqui comigo, da manipulação do reiki, um desejo que eu quero que aquela pessoa fique daquele jeito para ela poder voltar para mim. Então, eu estou enviando um reiki para ela, assim, e se ela não me autoriza, e eu estou fazendo isso, entendeu? Então, realmente, eu estou Só faz entrando. sem autorizar, sem nada. Não precisa de autorização para isso. A outra não toma nem conhecimento. Não, sim, mas eu acho que talvez esse pedido, eu acho, a pessoa, assim, de você ter que pedir Isso, antes, né? Que aí a pessoa fala, não, desculpa, eu não quero. Porque, não, professor, eu realmente, dependendo de quem por Mônica, exemplo, se tem uma pessoa desequilibrada, peraí, só um instantinho, professor, eu encontro uma pessoa desequilibrada, ele é reikiano, ele está desequilibrado, ele passou por um processo ali, ele saiu do prumo, de estresse. Daqui umas horas, ele fala para mim, Mônica, posso enviar reiki para você? Eu não vou querer, professor, porque para mim, todo aquele desequilíbrio vai vir junto nessa energia que ele está enviando para mim. Eu Mônica, sei que o senhor vai falar para mim, o que não é meu não vai ficar, não, né? não é isso, eu vou explicar outra coisa. Isso tudo faz parte de dogmas que uns, sem noção, vão criando. Eles nem sabem de onde isso começou. Ah, não pode. Ah, precisa pedir autorização. Isso começou a virar dogma por causa de alguns bobo alegre que escreveram normas desse jeito. Escreveram normas assim para o público em geral, sem a menor noção de onde veio isso. Nunca, nunca, Mônica, vi essa palavra
precisa pedir autorização. Nunca escutei no meu ouvido isso. Nunca. Ah, mas está escrito em tal lugar. Pouco se me importa. Em tais lugar está escrito também que nem espírito existe. Então, Espírito, pessoas de ciência absurda de conhecimento científico dizem que espírito não existe. Está escrito. Então, e são pessoas burras, tapadas? Não. São pessoas hiperletradas, pessoas com um cabedal de conhecimento técnico, científico, assim, raríssimo na humanidade. E eles escrevem coisas assim. Espírito não existe, isso aí é delírio de cérebros doentios. Compreende? Então, Eu entendi o que o senhor quis dizer, eu estou entendendo, professor, e eu estou entendendo que, assim, eu posso chegar para a pessoa e falar assim, não, ok, eu não quero reiki. E a pessoa manda mesmo assim, porque ela não precisa da minha autorização, certo? Tá, e aí se vem toda aquela, ela tá com aquela carga aqui, né? E aí vem tudo. Se vir, se vir é porque eu tenho algum vínculo, eu tenho alguma coisa tinha vindo, com tinha. aquilo. Senão eu fico bem. Nada vai acontecer, Nem o, mas nem o baque na hora, assim, por nada, exemplo, que nem. Mas, nada. professor, mas naquele momento, pelo menos, por exemplo, assim, no caso, vou dar um exemplo, tá? O senhor, assim, o senhor sente as energias que estão permeando ali, ali conosco, o que está acontecendo conosco, para não vir direto para a gente, muitas vezes vai para o senhor, passa pelo senhor, Sim. não é isso? E vem para Aqui, esse baque vem. Então, pego de esse vocês. Eu é. não Hã? pego de vocês. Eu não E- pego. não, sim, mas Sou o vai. meio pelo qual aquelas energias são trabalhadas. Tá, mas porque se viesse direto. Mas assim, professor, se viesse direto, por exemplo, para a gente. Não Vocês não tem. aguentariam e iam Isso, tá, embora. perfeito. Perfeito. Mas o senhor, o desconforto, o senhor tem. Naquele exato momento, o senhor tem um desconforto. Depois vai embora, certo? O É isso? desconforto, mas não é porque eu peguei, é Não, porque, entendi. é porque o baralhado é forte. Uhum. Só. Eu não posso sentir esse desconforto naquele momento, vem como se fosse me deu um soco na cara, daqui a pouco passa de novo. Nem isso eu sentiria, se a pessoa ela Eu manda toda acho que aquela não. energia deletéria. Não sinto nada. Eu acho que não. Na minha Tá, opinião, não. Na minha opinião. Não, tá, não, não vivi experiências desse tipo para tá. poder analisar, para poder dizer assim, na minha experiência de vida, assim, 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 não fez diferença, mas não tenho essa experiência para te passar, para me basear nela. Porque, como eu te falei, eu me baseio na minha experiência, naquilo que eu passo, naquilo que acontece comigo. Professor, Diga, Mirtinha. boa tarde a todos, a todas. Eu estava ouvindo, né, tudo que vocês estavam falando e com a minha experiência também, né, de vida, desses 62 anos que eu tenho, vindo de uma família espírita, né, umbandista, e o que eu já passei por isso, tá? Vou contar a minha experiência particular. A minha família, desde da minha avó materna, foi ela que me ensinou, junto com uma preta velha, a fazer o benzimento. Foi aí que tudo começou. Quando a minha avó não pôde mais trabalhar espiritualmente, quem arcou foi minha mãe, e eu junto com ela.
a forma de nós trabalharmos, de nós ajudarmos as pessoas, minha mãe sempre trabalhou com uma entidade, que é um caboclo, né? E eu ficava na retaguarda. E o que acontecia? A casa, graças a Deus, sempre esteve cheia, né? E eu nunca me esqueço de uma senhora, isso faz há muitos anos. Meu filho está com 41 anos, ele era pequeno nessa época, mas foi uma experiência muito forte para mim. E eu lembro que ela veio do interior, né, para passar na casa, e o caboclo, ele é o chefe, né, da casa, e ele falava assim para mim, vai buscar. Ele só falava isso para mim, vai buscar. E aí, com essa senhora, nós trabalhamos 7 entidades, 7, né? E todas elas muito perturbadas e coisa e tal. Só que dentro da nossa egrégora, nós temos, como que eu posso dizer assim, entidades que são amparadores de luz, né? Que encaminham essas entidades para serem tratadas. E assim, eu poderia ficar cansada fisicamente, mas eu nunca fiquei esgotada energeticamente. Por quê? Porque no final dos trabalhos, nós fazíamos um trabalho energético, porque é desgastante, gasta energia? Sim. Então, nós fazíamos um trabalho de energia para que a gente pudesse... O que fazia? Vinha uma entidade minha, me dava um passo, me energizava, coisa e tal. Com o passar dos anos, né, hoje a gente não trabalha mais dessa forma, né? A gente foi mudando, né, a minha própria egrégora mudou a minha forma de trabalhar, não trabalho mais dessa forma. E o que eu aprendi, né? Eu fui procurar estudar junto com o professor também e tudo mais. E numa época eu fiz um curso de sacerdócio com o falecido Rubens Saraceni. E lá nós aprendemos a falar a seguinte coisa, e eu falo isso toda vez que eu vou aplicar Reiki, né? Ou outro tipo de energia. Eu sempre falo que o eu superior da pessoa, a egrégora que cada pessoa tenha, dê autorização para que ela possa receber conforme o merecimento e a necessidade dela, conforme a lei maior e a justiça divina. Então, eu falo com a egrégora da pessoa, olha, se ela está precisando de uma energia de cura, de amor, de prosperidade, que essas energias cheguem até a pessoa. Eu me sinto bem dessa forma, né? E eu não me sinto cansada, não fico energeticamente sem força, né? Muito pelo contrário, porque a gente sabe que 70% do reiki vai para a pessoa e 30% vem para o reikiano. Então, é uma mão de dois lados, né? Você dá, mas você também recebe, né? É isso que eu aprendi ao longo dessa minha vida e é assim que eu faço. Então, a fala do professor, né, de não ficar energeticamente desequilibrado, eu também me sinto dessa forma, eu não fico assim, né? Mas, assim, eu fui estudando, eu fui aprendendo, lendo muitas coisas que o professor também falou, para poder adquirir toda essa experiência. Eu não sei se ajudou em alguma coisa aí vocês, ou eu deixei a cabeça de vocês mais complicadas, mas eu tentei expor da melhor forma possível como eu me sinto. E atualmente, né? Eu espero ter ajudado aí vocês. Então, Mirtes, o que a Mirtes falou, ela, sim, referendo à questão energética, o depois, como é que a gente fica e tal. Mas vou puxar atenção por duas palavrinhas que a Mirtes falou. Para vocês verem como é dogma. Como é dogma. Autorização, ela repetiu, que pede autorização, e merecimento.
Novamente, eu chamo o Dr. Lacerda. No livro dele não consta nada disso. Nada. E o primeiro anjo nunca me trouxe essa colocação do merecimento. Nunca. Muito pelo contrário, ele rebate violentamente essa palavra. Quando escuto essa palavra, automaticamente me vem, e aí a lembrança é alguém está me mostrando, me vem alguém que passa num tratamento na casa espírita, na Umbanda, seja lá qual for, e, de alguma forma, ainda não ficou bem. E a pessoa volta dizendo, oh, não estou bem. E aí jogam na cara dela que lhe faltou o tal merecimento. Mas aí não tem o problema da reforma íntima, professor? Não, a reforma íntima não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. É o cachorro que abana o rabo. Você não muda para fazer reforma íntima, você muda, é automático. Você não sente que mudou nesses anos na apometria aqui conosco? Você não sente que a tua vida mudou? Sim, 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 Então, mas não foi de um dia para o outro. Isso eu vem. sei, eu sei, eu sei, Hum, mas isso mudou não é porque você se propôs a mudar, é porque quem te conduzia à vida desse jeito, entre parênteses, teus encalacrados, sim. eles foram tratados ou até afastados e Ah, substituídos. tá, tá, Então, tá. foi você quem fez a tal horrorosa, escandalosa palavra Merecimento. não. Oh, meu Deus. Não. Reforma íntima. Reforma íntima. Não foi você. Se você não existe, se nós somos espaço de manifestação, como é que você vai fazer reforma íntima? Que incongruência. Tá. Impossível. Então, Impossível. deixa eu ver se eu entendi, então, professor. Deixa eu ver se eu entendi, né? É porque estava fora desse, eu não estava por dentro desse contexto. Então, assim, o que se passa comigo, o que se passa comigo é por. Vamos supor agora que a gente vai estar falando da minha situação, que o senhor já sabe qual que é Sim, do meu vizinho, que já sim. vai fazer 5 anos isso. Então, essa situação ela vem por causa dos encalacrados, Isso. De lá e e de cá. aí eu tenho que trabalhar eles. Não, você não tem que Não, trabalhar eles. Eles têm que ser trabalhados. sim, eles têm que ser trabalhados para que essa situação se amenize. Isso. Não sou eu, são Não, eles. são eles. Mas não São é eles. essa. É sempre, isso é sempre. Enquanto isso não entrar na cabeça de vocês, os Hum, dogmas bobinho vão hum, prevalecer. Eles vão entendi. dizer, vão tudo. Merecimento de quem? Nós temos centenas de nós dentro de nós. É merecimento de qual deles? Que são os vários eus da vida. Eus, mas vários, mas são centenas, Sim, não, talvez uma sim. centena. Então, qual deles é que merece? Hã? E nós sabemos que tem o péssimo, o mau, o mauzinho, o bonzinho, o ótimo. Hã? Qual deles? Sim. Vai pedir autorização para qual deles? Um, Entendi. Entendi. Ficou bem claro agora, professor, para mim. ou coisa boa, Agora parece que abriu, expandiu a minha mente com essas palavras do senhor. ou coisa Gratidão. boa. Professor, Oi. então não há mais, para esse nível em que estamos agora, não há mais em que falar processo obsessivo. A gente tem que avançar e falar de encalacrado só.
Porque o processo obsessivo faz parte, mas quem Exatamente. traz são os encalacrados. Eu venho refletindo muito sobre isso, Mônica, que aonde encaixa, em que momento encaixa o processo obsessivo, um obsessor externo fora desse quadro. E não encontrei uma resposta satisfatória ainda. Isto deve ser porque ainda não tenho conhecimento suficiente para entender o que é a coisa. Faça. Então, nesse caso, pelo que eu entendi aqui que você está falando, o obsessor, ele chega porque o encalacrado abre a porta, ele que dá a entrada. Ou é ele que já está do lado de fora trocando soco e pontapé com ele lá do lado de fora. Então, ele é que é a criatura mais importante que a gente tem que trabalhar, né? O encalacrado. E o obsessor já foi um encalacrado. O obsessor é detalhezinho. Só um nome. Ainda são os encalacrados. Aí que a coisa pega. Olha, gente, eu até queria escrever hoje e não deu tempo. Eu tive que dar uma saidinha, aí me enrolei. Mas, por essa semana, nessa semana que nós estamos passando agora, de domingo para cá, eu venho enfrentando um problema terrível na minha cabeça. Sabe com o quê? Óculos. Óculos, vocês acreditam? Óculos. Mexeu na casa de marimbondo, né, você? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo só? Mas não é decisão minha? Eu não decidi? Vocês precisam ver as conversas. Tipo assim, que estupidez andar sem óculos. Vai, pega o óculos. Onde já se viu? Fica inventando história. É isso que tem rolado. Vocês imaginam que tem rolado? Que eu tô... Lembra, Mônica, que eu cheguei a comentar que eu estava esquecido do óculos até? Estava feliz sem ele. Lembra? Lembro. Essa semana inverteu. Estou sentindo falta. Parece droga, né, professor? Exatamente, parece droga. Aí, porra, Olha a mas base não aí. sou eu que mando. Se não sou eu que mando, eu não tenho que fazer tal reforma. Desculpa eu usar as expressões de vocês, que eu pego como gancho só, tá? Eu tenho que fazer a tal reforma íntima? Eu não mando nem no meu pensamento, porra! Eu não mando nem no meu pensamento. Como que eu vou mandar na minha vida? Professor, deixa eu falar uma coisa, porque às vezes a gente ouve até em centro espírita assim, você não pode sentir medo, você não pode sentir raiva, você não pode sentir mágoa. Mas, tipo, qual é o botão que desliga na nossa cabeça a mágoa? Não é Não verdade? existe. Não existe. Então, mas exatamente, você tocou num assunto bom. Então, mas sabe o que é isso? Dogma. É o que eu estou acabando de falar. Dogmas. Isso não está escrito em nenhum lugar, mas vai criando ali, daí a pouco vira um postulado. Não pode fazer isso. Você não sabe nem de onde começou essa história, mas eles fincam com uma razão absoluta. Entendeu? Então, gente, tá cruel esses dias. Assim, o tanto de vezes que eu levo a mão no rosto procurando meu óculos, eu já comecei a sentir dificuldade de ler, de enxergar. Eu me aproximo mais do computador e eles vêm no meu ouvido e falam: tá vendo? É falta do óculos. Eles são os filhos das putas. Eles não... Estou dizendo, olha, isso
Foi ontem à noite, eu me aproximei para ver melhor, lá vem a... Põe um óculos, tá vendo? Não falei que isso aí é falta do óculos? Pois é, tá aí a sua base para o tratamento específico das drogas. O senhor não vai fazer igual o Freud, né? Que virou um drogado. Mas o senhor, olha aí a sua droga, é o óculos. Aí, vai vir daí o tratamento Não, do. mas com toda certeza isso vai se aplicar todo o enfrentamento que eu fizer. Todo. Lembra do enfrentamento? Vocês querem ver algo que vocês possam trabalhar, tá? Pega esse vídeo, essa live minha de enfrentamento. Assim, é 1 hora, acho que 1 hora e pouco. Vocês Está vão... disponível ainda, professor? Está Tá. disponível ainda lá? Ah, tá. Não sei, não sei, não sei. Acho que não. Sei lá. Vou lá ver. Tá. Andei mexendo tanto. Então, se não tiver, pega ela e passa o link para o pessoal, lá nos voluntários. Então, esse enfrentamento é isso que nós mexemos agora com o óculos. O que mostrou? Então, o efeito, eles vão interferindo na musculatura, nos nervos, nos ácidos, nos hormônios, eles vão interferindo nos órgãos que produzem, reproduzem isso, e vai zangando o órgão, no caso que estamos falando do olho. Mas todos eles, o modelo é o mesmo. Então, e aí você vem a ciência, que é pela mão das sombras também, e te joga, veja, e te joga para comprar um óculos, para você corrigir um problema que eles colocaram. E eles oferecem a solução. Vocês já viram esse modelinho? Se tiver algum psicólogo aqui, sabe como que é. Isso tem um modelo aí da psicologia, explica isso. A pessoa coloca um problema e ela mesma traz a solução. Tipo do bode russo. Vocês ouviram falar a história do bode russo? Então, Eu hã? não. O cara morava num apartamento pequeno, confortável, mas ele ficou crescendo de posição, aí veio o filho, tal, e o apartamento ficou pequeno, ele começou a reclamar, aí o partido mandou um bode para morar com ele. O problema o problema, o bode. E aí que, se era ruim, ficou péssimo. Passou um tempo, ele não aguentou, o bode voltou lá para reclamar, não do apartamento que era pequeno, mas do bode que estava deixando a vida deles insuportável. Ele falou, pois não, vai lá, tira o bode. Na outro dia ele veio agradecer por ter melhorado a vida dele. Então, ele trouxe o problema e, ao mesmo tempo, ele traz a solução. Então, assim agem os encalacrados nossos. Eles trazem os problemas e depois vêm com a solução. A solução, no caso, agora seria o óculos escuro. E eles vão criando as necessidades. E, por exemplo, eu fiquei viciado no óculos. Acho que como todo mundo, né? Acho que todo mundo que usa óculos muito tempo é como se fosse usar chapéu muito tempo, né? Usar sapato. Você não consegue sair descalço. Não é só pelas normas sociais, é que você não se sente confortável. Está faltando alguma coisa. Então, tem um problema e tem a solução. Então, procurem assistir. Se não estiver lá disponível, vamos
Eu passo o link para vocês. Eu acho que não tá, viu, professor? Estava olhando aqui, eu não achei, não. Viu? Não, né? Então, depois Tá. eu pego o link e passo para vocês lá no Voluntários. Bem, para não perder de rumo, então, essa história ficou boa. Assim, então, eles pedir autorização para qual deles? Tem uma centena. Merecimento de qual deles? Nós temos as partes boas e as partes ruins. A própria psicologia a psiquiatria já observa isso. Aquele comportamento, lembra daqueles filmes que eu assisti? Que eu comentei com vocês? Que tinha a pessoa tinha duas personalidades, e uma era um anjo, a outra era o cão chupando manga. Então, qual é que não merece? O bonzinho merecia, o outro não. É pedir autorização para qual deles? Com qual deles você está falando naquela hora? Então, isso é quando vocês jogam a visão do encalacrado, tudo o status conhecido perde o sentido. Perde o sentido. Todo ele. Então, mas foi a Mônica que falou, a questão é o encalacrado, então não é nem aqui, ali ou acolá, é o encalacrado, é cuidar deles. Por isso, e não é planejamento meu, por isso que vem vindo esses protocolos dos encalacrados, estão nas fase 1, fase 2, fase 3, tá, parará, parará. Lembra? Vocês que são médios, durmam com o problema e acordem com a solução. Escrevam aquilo que vocês conseguem espiritualmente, relaxem, senta num cantinho, relaxa e fala, pronto, primeiro anjo, conta para mim como é, que eu estou aqui com a caneta na mão para escrever ou para gravar. E depois tragam aqui para a gente ver como é que fica. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Mônica. Acho que é a Mirtz, professor. Diga-me. Não, entendi. Vou Uhum. fazer, vou conversar com o primeiro anjo. Isso. Há os livros. O Emmanuel ditou um livro para Chico Xavier. Aí o Chico Xavier, com o livro nas mãos, todo faceiro, levou para a FEB, Federação Espírita. Aí o pessoal, presidente da Federação Espírita, a FEB, né? Leu, chamou o Chico. Chico, foi lá falar com ele. Chico, eu não aceito isso, mas aquilo, eu não aceito. Olha só, hein? Aí o Chico consultou Emmanuel. O que fazia? Aí o Emmanuel falou para o Chico, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele só aceita publicar do jeito dele, então tem que publicar do jeito dele, não tem jeito, não tem outra maneira. E for assim.
Sempre o Chico sendo censurado. Censurado. Então, o que está escrito não é lei. É uma diretriz, mas não uma lei. Se a luz, Desculpa. diga, se a luz de um novo entendimento que vai chegar, que pode chegar daqui 10, 20, 30, 40 anos, você não pode mais invocar algo como um passado, muito passado, com todo o risco de ter sido censurado. Diga, Salimar, querida. Não, o que eu ia falar aqui é porque eu me senti até agora aqui causadora dessa. A polêmica não foi, porque foi Polêmica, não. proveitosa. Então, se foi Mas, proveitosa, temos que agradecer para você. não, aí está me vendo aqui desde o início, assim, quando começou, nem tudo que está escrito é Maktub. Isso, Exato. isso mesmo. Nem tudo. Exatamente, exatamente. Então, foi exatamente o fechamento que eu falei. Então, à luz de um novo entendimento. Agora, aí você poderia dizer assim, algum cabotinho poderia dizer assim, mas quem me garante que também este aqui não é mais uma censura ou algo que não deva ser seguido? Eu respondo com uma frase. A gente conhece uma árvore pelo seu fruto. E a árvore está aí, é a apometria do amor. Os frutos vocês observam nas pessoas que frequentam, como elas estão reagindo a tudo isso quando elas frequentam a nossa sala de tratamento. Então, é da árvore que se conhece, é do fruto que se conhece a árvore. Se ela é boa ou se ela é má. Se ela tem que possa ser seguida ou não. Então, pelo que eu conheço de espiritualidade, de casas espíritas e isso e aquilo, aqui podemos dizer aquela capela da Nossa Senhora da Aparecida, lá em Aparecida do Norte, onde está cheio de bengalas, disso, de agradecimento. Mas o que acontece aqui nas salas com as pessoas são verdadeiros milagres. Para as outras religiões, para as religiões, em termos de religião, o que acontece é que são milagres. Milagres. Por exemplo, um pai voltar a falar com um filho depois de 20 anos, assim, do nada. O que a igreja diz disso? Que é um milagre. É um milagre. Então, esse é o fruto. Esse é o fruto. Então, veja, nós estamos dentro de um modelo de trabalho, da apometria. Eu não posso trazer os modelos de fora
para entender o que acontece aqui. Não posso, digamos, nas salas, quando alguém falar alguma coisa lá, você falar, porque você não teve merecimento. Você joga a pessoa no chão. Ou então, eu quero ajudar meu irmão. Você precisa ir lá pedir autorização do teu irmão. Se brincar, ainda vão pedir autorização com firma reconhecida. Ou então, alguém que chega e o que eu tenho que fazer? Você vai, faz sua reforma íntima, você vai ver como tudo muda. Não tem como a gente trazer esses conceitos para dentro da apometria, do nosso trabalho. Não tem como. Professor, Diga. aí eu acho que a gente tem que ir lá atrás, na época de Jesus, e aquele ladrão, né, professor? Estava Sim, na cruz. é. Ainda hoje estarei contigo no paraíso. Até aquele momento ele não tinha merecimento. Não tinha. Se for, né? Então, se for pensar assim, não Como fez a reforma íntima. a mulher que tocou nas vestes dele. O que ele falou? Ele perguntou se tinha merecimento? Tua fé, é a fé. Eu não tenho fé. Então, dado que você não tem fé, não é. Esses são os chamados exegetas, intérprete das Escrituras. Falsos intérpretes da Escritura. Falsos. São eles que botaram a vírgula lá naquela pergunta: os espíritos podem interferir em nossos pensamentos? O espírito de luz diz que muito mais do que imaginais. De odierno, eles vos comandam. Aí vem um idiota e escreve. Tira o ponto, põe uma vírgula e escreve: se eu deixar. E aí traz a culpa para a pessoa. Foi você que deixou, foi você que deu abertura. Eu mando, mas mando por não saber mandar também. Mando e não sei mandar. Deixo as portas arreganhadas. Então, aí entra a culpa. Você é culpada, você não fez a reforma íntima. Veja, aquela maldita vírgulazinha mudando e com uma fase complementar, dizendo que você é que vai deixar o Espírito mandar em você, então ele mudou o sentido total da frase. Quem manda sou eu, não são os espíritos. Kardec falou no começo da frase que quem mandava era você, parece coisa do judiciário isso. No começo de uma sentença é favorável, do meio para o fim é contra. Então, mas quem foi que pôs a vírgula? Um exegeta, um intérprete. Porque, fora isso, se não tem a vírgula, muda tudo de figura. O espiritismo estaria diferente. Pensa no espiritismo agindo sobre a lei da pergunta 458, sem a vírgula.
que não existe no original. Nem nas traduções, que tem é nos exegetas, nos intérpretes. Nem nas traduções existe a vírgula. Só existe nos intérpretes. Então, imagina como seria o Espiritismo à luz da pergunta 458. Eles vos comandam. Primeiro teria que acabar a culpa. Acabar a culpa. Isso tudo são aquilo que eu chamo de dogmas, criado por exegetas. Não são espírito de luz, são exegetas. Para confundir somente. Então, essas estultice não tem como trazê-las para dentro da apometria. Jamais, jamais. Ela matou o espiritismo. Não pode deixar ela nem passar perto da apometria, do amor. Porque as outras já nem... O doutor Lacerda não está mais aí para se defender dos outros. Tem mãozinha levantada aí, professor. Perpétuo e Viviane. Quem que é a primeira? Não, eu não vi. Perpétuo, vai. Tem um versículo da Bíblia que está em Mateus 8, 5:17, que fala assim: o centurião chegou até Jesus e disse assim: Senhor, ele se aproximou de Deus e falou, era um centurião muito elevado desses soldados lá naquela época romana, né? Senhor, meu criado está em cama, de cama, né, doente, ele era muito o empregado dele. Aí o Senhor respondeu, vou curá-lo. Aí o centurião respondeu que Jesus disse que ia até a casa dele. Aí ele falou assim, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu empregado será salvo. Ele não precisou ir pedir autorização do empregado dele para pedir a Deus para orar por ele. Simplesmente ele só disse, Jesus fala uma palavra que meu empregado será salvo. Isso eu lembrei agora há pouco desse versículo e Tá senti vendo? de vontade de falar. Tá vendo? Não precisou pedir autorização. Tá cheio disso. Mas os exegetas puxam isso para encobrir as suas incompetências. A pessoa não sabe o que responder para a pessoa, porque ela não ficou boa ainda, então joga a culpa nela. Viviane? Viviane? Viviane, acho que dormiu. Cochilou. Tá ligado o áudio dela, mas não sai o som. É. É. Agora tá me ouvindo? Não. Agora estou. Então, não, o que eu ia falar é que o que faz a gente conseguir melhorar é sentimento elevado, né? Amor, é frequência alta, amor, alegria. E esses sentimentos, tipo de vergonha, culpa, medo, que eles impõem na gente com essas regras de merecimento e tudo mais, a gente nunca vai melhorar. Nunca. Nunca mesmo. Se puxar para o lado do merecimento, qualquer coisa, você fica sem resposta. Você fica E sem... as palestras. Professor, eu fugia de casa espírita, porque o senhor estava falando aí, eu estou lembrando. Eu ficava todas as palestras, sempre vinha a tal da reforma íntima, nossa, aquilo ficava martelando na minha cabeça, vem uma culpa incrível disso. Aí vem na mente que eu fazia isso, aquilo, então aquilo, o outro lá do passado, enquanto eu, nossa,
É incrível como vem a culpa, na hora. É, exatamente. Que é para você, tudo aquilo é manipulação, para você não sair do lugar. Não sair do lugar, você não dá um passo. É cruel essa história da reforma íntima. É cruel, cruel, cruel. Lidu com a mãozinha, professor. Levantou a Lidu, mãozinha. fala, menina do A Fortaleza. grandona. A grandona. É, professor. Quando, em alguns cursos que eu fiz, que se fala de pedir autorização, é para o eu superior da pessoa, digamos, para a egrégora da pessoa, para os mentores da pessoa, digamos assim. Mas é a mesma É, coisa, Lidu. Mesma coisa. Não tem, não tem que pedir autorização a ninguém. tá bem, eu só vim ver falar disso mesmo agora, nesses tempos, porque a gente começa a estudar mais e fazer esses cursos e etc. Eles até chamam também a apometria do Dr. Lacerda, mas eu realmente não fui atrás de ver onde foi que eles viram, mas eu confesso que me parecia complicado eu querer fazer uma oração ou um trabalho por uma pessoa e eu ter que ligar para ela e pedir para ela Não é? autorização. É complicado. É. Não, as pessoas, Lidu, elas nem sabem, elas começam, se juntam, se cercam de dogmas, que elas entram num emaranhado que elas próprias não conseguem sair. Então, suas orientações ficam incongruentes, incompreensivas e impossíveis de serem cumpridas. É o que aconteceu com você. Como? Você Professor, sai ali, em vez de vai fazer, você vai se perguntar como? Como? Um sai assim, ai meu Deus, tem que fazer minha reforma íntima. O outro sai, então não tem novo, vai fazer nada, primeiro ele vai fazer a reforma íntima dele. O outro sai assim, ai eu tenho que pedir autorização para o eu superior. Quem é esse eu superior dele? Como se fosse facinho acessar eu superior. professor, mas tem uma coisa Professor. engraçada. Tem uma coisa engraçada aí. Tudo bem, aí eu vou pedir autorização. E como é que eu tenho certeza o que se ele vai responder para mim? Eu já vou e vou fazer. Ó, eu pedi autorização e já fiz. É, Entendeu? E se ele não autorizou, como é que eu sei se ele autorizou ou não? Entendeu? e tem que vir A com gente pode firma se enganar. reconhecida, tem que vir com firma reconhecida. Então, de qualquer jeito a gente vai fazer, vai pedir autorização e faz. Né? E aí? Professor, só mais uma coisinha. Diga. Ainda com relação à reforma íntima, realmente é algo muito complicado que vai além da força e da vontade da pessoa, né? Por Sim. exemplo, um viciado, uma pessoa que é viciada em álcool, que traz isso, essa carga já há anos, eles lutam, eles tentam álcool, droga, se interna, faz tantas coisas e não consegue deixar. Realmente, se não for uma intervenção espiritual, uma ajuda espiritual, é algo muito complicado. Então, dentro da cabeça dessa pessoa, já é muito triste, já é muito complicado se ver naquela situação, né? Porque todas as pessoas já vê de uma forma negativa uma pessoa que é viciada, vê essa pessoa como uma pessoa fraca, como uma pessoa dependente, as formas que a sociedade e que o mundo ensinou a gente a ver. Uhum. Um viciado, um drogado, um fraco, uma pessoa que destrói a família, etc. Mas para essa pessoa é muito complicado. Ela não é assim porque ela quer. Ela não vive na sarjeta porque ela quer, né? Isso mesmo, Lido. Então, como pedir para a pessoa fazer reforma íntima? É, é, é total, total, sem noção. Num,
são orientações impossíveis de cumprir. Só falta eles acrescentarem. E não me encha mais o saco, por favor. Partindo disso, professor, a partir do independente, quando eu vou ser uma antena, partindo disso, independente dessa pessoa acreditar ou não, seja lá o problema que ela tenha, eu apenas posso fazer essa parte, que é na segunda parte da apometria, de ser, segunda parte não, no segundo módulo, de ser a antena. Isso depois de ter feito a 1. Sim, a 1 para ela também? Mas aí só que já não precisa ser só ela, individual. Ela pode, e Sim, eu você vem entendi, e traz ela. Da 1 eu já trago todo mundo desde que comecei já. Pronto. Então, aí você já passou as 12 vezes com ela, aí vai para 2. Na 2, você vai passar 24 vezes em cada uma das salas, para você ir para 3. Individual para aquela pessoa. Individual, como fosse uma pessoa, como fosse ele presente. Como se fosse ele presente, ele próprio. Eu entendi, Isso. professor. Isso. Gratidão. E o certo, né, professor, é fazermos primeiro para nós, e depois auxiliarmos, né? Primeiro você. Primeiro você. Então, você pode ir num passo à frente. Você está na 2, você cuida dele na 1. Você está na 3, você cuida dele na 2. Mais ou menos assim. Ah, então eu achei que estava fazendo errado, estava fazendo certo, porque eu já estava na fase 4 e auxiliava outras pessoas na fase 1, só na Aí, 1. na 1 pode ser auxiliar todo mundo. Agora, se Pois você é, vai só na para 1. 2, se você vai para 2, só pode auxiliar uma pessoa. Você vai servir de antena para ele. Como se você tivesse, como alguém falou, que eu não me lembro, na casa espírita, que você, é para o meu filho, mas ele não pôde vir, ele está acamado, eu vim no lugar dele. Aí você deita e quem está deitando é ele. Quem está recebendo é ele. Aí da fase 2 para frente é assim. Eu faço, mas tem as exceções, que é a técnica da fila, né? E a constelação, é isso? Eu estou refletindo sobre isso aí, mas eu nem queria tocar nesse assunto para não bagunçar mais ainda. A apometria planetária também, né? Não teria problema. Na realidade, Nesse caso, desculpa, não, pode posso falar. falar? Pode, bem. Nesse caso que estamos falando agora aí, por causa de uma observação minha, acabou se tornando aí numa aula que até eu desconhecia algumas coisas. Esse é o primeiro anjo, Salima. Se é a Pois é, mãozinha minha filha. dele, se é a mãozinha dele. Ele colocou a gente para voltar para as cadeiras da Todo escola. mundo pode ter sido levantado. Todo mundo estudar. É verdade. Agora não tem mais o aulão, né, professor? Lembra que tinha o aulão? Então, Tira dúvidas. vocês querem ver uma coisa? Quem é que está, Lidu, quem é que está falando isso tudo para vocês aqui? Quantos seres passaram aqui para falar isso tudo para vocês? Quantos? Quais foram eles? Quem souber, quem ouviu, pode falar. Vou chutar uns 3 aí. Tem um que eu achei ele bem diferente aí, né? Tô achando que foram uns 3. Vamos, as médias clarividentes. Eu não vejo, não ouço nada.
Ainda bem, né, Michela? Bom, professor, quando a gente estava conversando aqui, eu levei até um susto, porque eu estou de frente para a minha janela da sala e do meu lado direito tem a porta da cozinha, né? Hum. Aí eu levei até um susto porque eu vi um ser ali parado, todo de branco, me olhando. Eu dei até um pulinho na cadeira. Aqui comigo tinha um. Tá estudando também. Ainda está deixando algumas dúvidas na cabeça, porque eu sei que daqui a pouco tem outra sala, né? Mas depois ainda vou conversar com o professor em particular aí, para tirar algumas dúvidas que ficaram aqui na minha mente. E sabe que eu sou todo ouvidos. Professora, Diga, nós deveríamos, uma vez ao mês, aqui o grupo de diga, voluntários, conversar algum assunto, tirar dúvidas. Seria uma vez ao mês, seria interessante, né? O grupo se encontrar para falar dos Depende. protocolos, falar. Não sei Depende. se. O que vocês A gente acham, tem que né? fazer, a gente tem que fazer uma Ave Maria no começo para dar tudo certo. na realidade está havendo todas essas conversas, mas sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização. E acaba que as aulas boas nem ficam gravadas, né? Uma pena, né? Professor, Oi. eu, aquela hora que eu falei para o Hoje senhor, tá. Que foi, Regina? Tá A gravando. de hoje está sendo gravada. Hoje está. Hoje está. O que você ia falar, Mônica? eu sei, eu sei assim, que é sempre um que sempre, já sei até a personalidade dele. Aquele que fala, que está comigo aqui, ó, um deles que falou, que, na verdade, ele estava se referindo a alguém, vir enviar reiki, entendeu? E vem toda essa carga deletéria, entendeu? Esse é medroso, entendeu? Esse é o que ele sempre aparece. Para Assim, você. eu não sei quantos estavam aí falando, mas eu sei que tinha um aqui bem medroso mesmo, é sempre ele, entendeu? Que eu estava imaginando que vem uma carga deletéria em cima só do reiki aí. Se fosse só tu que tivesse um assim, medroso, Se fosse só um medroso, né? Fosse era bom. o abacaxi é longo, é complicadinho. Ou seja, Faisal, nós somos marionetes. Marionetes, exatamente. É isso que nós somos. É, Os encalacrados pinta e borda com todos nós. exatamente, Michela, exatamente. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse pessoal maluco, né, que fala com várias, né, que tem transtorno, né, que fala com várias entidades, né? Eu acho que não deve ser, talvez nem seja, pode ser que estejam vendo mesmo espíritos. Na verdade, acho que está falando mesmo é com os encalacrados, né, professor? Que falam o tempo todo, assim, esse pessoal. Sim, sei como que é. Não, mas não Porque sei eu tenho um dizer. vizinho que ele fala o tempo todo, professor, ele Sei. conversa o tempo todo, entendeu? Eu achava assim, que ele eram espíritos, que ele realmente via os espíritos, mas eu acho que não são espíritos, eu acho que são eles, né? São Provavelmente, encalacrados, né? Mônica, um encalacradinho dele. Então, E tem a chave da porta só e guardou, põe no bolso dele. Aqui ninguém entra, só eu. E quando vem uma voz que você está dormindo dormindo e acordado ao mesmo tempo, não tem aquele estado de sono, você ouve uma voz parecida com a do Faisal, dizendo assim: o que estão fazendo aí? E põe Isso é um eles a correr, encalacrado meu, Michela. é? Hã? Pode ser. É,
os meus dando um corretivo na sua turminha aí. Ou por mim pode dar, viu? Eu acho bom. Professor, se a gente for ver bem, é muito parecido com aquele filme Fragmentado, né? Porque o cara Sim, também conversa o tempo todo. E ali dá de tudo, né? dá de tudo. Então, aí a história, para quem que vai pedir autorização? Para qual deles? Qual deles tem que fazer a reforma íntima? Era isso que eu falei. É complicado ali. O professor deveria abrir uma escolinha, aí pegar, botar todos na escolinha ali, fazer reforma em todos. De uma vez só. Sabe? Que nem escolinha, assim. Sem Agora dúvida. vocês vão ficar sentados na escolinha de castigo, todo mundo ouvindo agora. Reforma íntima. Professor, Até parece que é fácil assim, ô Fabiane. Tu acha mesmo? se fosse fácil assim, né? Temos 5 minutos, viu, pessoal? Então, se fosse fácil, mas não é, bem. Não é muito difícil. Muito difícil. Eu, por exemplo, professor, eu sempre ouço vozes constantemente na minha cabeça, né? Quando eu vou acordar e quando eu vou dormir, quando começa aquele intersono, então, todo mundo falando ao mesmo tempo, eu digo, meu Deus. Então, às vezes eu finjo que não estou nem ouvindo. Sim, né? Você não fica louca. De qualquer forma, professor, eu acho que é um assunto que vale a pena o senhor abordar sempre, agora, entendeu? Porque, professora, as salas de encalacrados, dos encalacrados são as que mais enchem, né? Se bem que hoje o corpo físico foi para 53, né? Mas dos encalacrados é incrível. Depois, eu lembro, eu não sei se as meninas vão lembrar, eu não sei se foi no tratamento dos olhos ou na meditação, bombou as salas dos encalacrados. Vê como é algo que remete assim, né, a pessoa quer saber mais, né? Quer participar. Então, eu acho que a gente tem que abordar mais, né, professor? Porque fala-se muito, nem se fala, né, de encalacrado, ninguém sabe o que é encalacrado. O máximo que pode se aproximar deve ser os fractais, né? Que isso daí tem, né? Mas ninguém sabe direito ninguém Não sabe direito sabe. o que são os fractais. Não sabem. Até esses grupos de apometria, professor, eles falam em personalidade, né? As subs, Não, eles não têm noção. múltiplas, né? Eles não têm noção. O Godinho tem uma explicação, assim, teórica, né? Ele vai dizendo, nós temos 7 corpos, cada corpo tem 7, segundo ele, dá 249 personalidades. 249. Só que ele chegou nisso aí, mas ele não conseguiu trazer isso para o nosso mundo, para o nosso dia a dia. Ok, e como é que isso aqui acontece no nosso dia a dia? Ele não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque era demais para a cabeça dele. Demais. Quer dizer que quem mandava eram esses 249, não era. Aí ele teria que dizer que o daqui, o 1, não mandava nada. O eu hoje não manda nada, quem manda é esses. E isso ele não fala. Então, pessoal, no fundo, não sabe a natureza, o destino e os porquês desses que eles falam aí. Acho que foi por isso que o primeiro anjo me fez usar outro nome. Um outro nome. Foi ele que deu esse nome, professor, que veio, não veio através do senhor, né? Esse nome, né? Nada, Essa vem informação. nem sei Veio como, através... né? Foi assim. Então, o professor, senhor vê... O quê? Nós então não chamamos personalidade múltipla encalacrados. O senhor não faz essa igualdade, não? Não, eu diria que são
fractais, personalidade múltipla, são nossos encalacrados. É o mesmo. É a Só mesma coisa, que, então. só que eles não conseguiram decifrar o que eles chamam de fractais e chamam de personalidade múltiplas. Eles não conseguiram decifrar. Então, o nosso conceito está anos-luz na frente deles. Compreendeu? Mas são partículas, né, professor? São partículas. Então, eles não conseguiram. Você pode procurar no Godinho. Não tem. Não tem, não tem. Ele não traz isso para o nosso dia a dia. E quem chama de fractais, pode estudar, você vai ver que você não consegue entender. Você lê, e é um rebuscado de palavra que não vai para lugar nenhum. Que não conclui com nada, porque eles têm medo de dizer o que eu digo, que os encalacrados mandam. Nós somos espaço de manifestação deles. Nós somos somente isso, mais nada. Tem um caso, professor, que era na psiquiatria, não sei se o pessoal conhece aqui, até um livro, saiu um livro, e depois o filme, em 1972, Síbil, com a noviça, aquela noviça voadora, sabe? Como que ela, não sei como que ela chama. Sei quem Então, que é. professor, é incrível, são personalidades, assim, totalmente diferentes, assim, né? E ela, o que aconteceu no final das contas? Foram anos e anos, né, que essa psiquiatra trabalhou esse caso dela. Ela convivia com isso. Entendeu? Fazia parte dela, né? Quer dizer, cadê a cura, cadê, né? Mas lá as personalidades múltiplas, né? Mas é um filme muito legal, professor, muito bacana mesmo. É Sally Field, não é isso, professor? Não me lembro o nome. Pessoal, acho que está dando o horário aqui, viu? Poderia-se dizer assim, ó, encalacrados são personalidades de outras vidas ou de outros lugares também. Além dessas que a gente já teve, reencarnou, dá um exemplo, né? Não, Podemos isso eu dizer não sei. isso? Não. Ou pode ser de outras também, outros lugares, Não. sem ser a Terra, né? Não sei dizer. Não sei. Não sei de onde vem para onde vão. Não tive essa explicação ainda. Então não adianta elucubrar. Foi a resposta que eu tive no primeiro aulão que eu presenciei logo que eu entrei. Você falou isso. Não sei, Mônica. Eu não sei o que acontece depois, nem. Foi exatamente isso. Parece o Nossa, primeiro te falando. Nossa, lembrei, o professor falou igualzinho. Pessoal, já deu o horário, viu? Quem está com o anfitrião aí? Acho que sou eu, né? Deixa eu passar para o meu professor querido. Não, pode fechar. Não precisa não. Ou seja, vamos ter muito que estudar, não é, seu Faisal? Exatamente. Está lá, assiste as lives, pega os vídeos Eu, Michelle. os cursos, estudem, voltem para os estudos, que aqui e ali, lá atrás, pode ser que eu tenha falado alguma coisa que vocês vão ajudar a entender. É um bom fim de tarde. E Michela? Michela vai levar sentada. Diga, Rosângela. Ô, professor, não, só para o senhor pensar melhor a respeito dessa reunião de voluntários, porque é interessante que a gente faça pelo menos uma a cada 2 meses, enfim, se não der para ser todo mês. Dá sim, é só programarem, mas o que está acontecendo estão sendo sem programação. Hoje era puxada, gente. É porque dá certo assim, professor. Do contrário, já viu, né?
Não aparece ninguém quase. Pessoal, acho que é melhor a gente ir, né? É, isso. Vamos encerrando aqui, que tem a sala das meninas, é Rosângela e Perpétua. Nossa, Vamos lá, tem pessoal. que estar um. Encerrando, professor, vou encerrar, tá? Tá bom. Encerrando a sala para todos.